Redentor. E nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim de se levantará de sobre a terra. Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome é lindo. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui firmes. Começando mais um tempo de oração, mais um tempo de compromisso. Glorificado seja o Senhor Jesus. Mais um tempo em que nós nos permitimos mergulhar. Sabe? Porque é isso que eu encaro a oração, é isso que eu encaro as primícias. É aquele momento que a gente desarma e que a gente entra. Que a gente entra nas águas e deixa as águas nos levarem. E eu gostaria de abrir essas primícias em Deuteronômio 32, capítulo 4. Deuteronômio 32, capítulo 4. Glória a Deus. Se você puder abrir sua Bíblia, em nome de Jesus. Deuteronômio 32, 4. Está escrito assim: Ele é a rocha. As tuas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Amém? Os irmãos podem baixar só um pouquinho o fundo lá do computador para mim, por gentileza? Só um pouquinho. Baixa para mim, por gentileza. Então vamos repetir juntos esse versículo? Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Abaixa só o computador. Você abaixou, minha irmã, o som geral. Isso, aí, isso. Obrigada. Pode abaixar. Isso, agora só o computador. Tem um microfonezinho aí. Tem um tipo um alto-falantezinho assim. Só abaixar. Então, amados, glória a Deus. Jesus, Ele é a nossa rocha. Essa passagem aqui, amados, ela está em Deuteronômio capítulo 32, é o finalzinho do livro de Deuteronômio. Pode abaixar agora o geral, que agora o geral aumentou um pouquinho. Pode voltar o geral para baixo um pouquinho, senão dá microfonia. Glória a Deus. Só um pouquinho o geral, baixa só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso, está ótimo. Obrigada. Senão dá microfonia. Então, amados, então é a última passagem, é a canção de Moisés. Sabe, depois de ensinar, depois de falar a respeito das leis do Senhor, ele adora a Deus. E ele começa essa canção falando o seguinte: olha, escutem todo mundo uma coisa que eu vou falar. E aí ele vai dizer o seguinte: eu vou proclamar o nome do Senhor. Por quê? No verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. E aí nos versículos seguintes ele começa a contar quais são esses caminhos, quais são essas obras que são perfeitas, sabe? E Moisés aqui, neste versículo, ele indica para mim e para você que sim, nós podemos confiar em Deus. A gente nós somos muitas vezes muito duvidosos. Nosso coração falha muito.
Nosso coração balança muito. E nesses 7 dias de primícia, nós vamos estar falando sobre isso, sobre Jesus ser a nossa rocha. Sobre Jesus ser o nosso fundamento. Só que antes de Jesus ser a rocha, eu quero que você lembre de uma coisa. Quando se vai iniciar uma construção, como é que funciona? Como é que funciona uma construção? Existia uma casa no fundo da minha casa, ou seja, quintal com quintal, né? E eles foram construir uma casa nova naquele lugar. O que vocês acham que aconteceu com a casa velha? A casa velha, eu não achava que estava tão velha, pelo menos na minha opinião, foi totalmente destruída. E olha que naquela casa morava gente, entendeu? Antes daquele local ser vendido e o dono decidir construir essa casa nova, morava gente. Então quer dizer que aquela casa era uma casa funcional. Você concorda comigo? Imagine só, uma casa não tão antiga, mas que mora alguém lá, era uma casa pequena. Porém, se tinha gente morando, nesse friozinho aqui nós, com certeza essa casa tinha o quê? Tinha aquecedor. Se tinha gente morando, essa casa com certeza tinha água, energia elétrica. Não concorda? Concorda comigo? Porém, de repente, chega alguém que pagou o preço por aquele terreno. Alguém que comprou aquela casa. Olhou para aquela casa e disse o seguinte: ela não é suficiente. Ela não é boa o bastante. Assim, muitas vezes é Deus, bom construtor. Ele chega na minha vida, ele chega na sua vida, dá uma olhada, dá uma examinada e fala assim: olha, tá funcional, tá funcionando, mas não é boa o suficiente. A sua vida está funcionando, você tem um trabalho. Talvez você tenha até uma saúde, legal. As coisas estão aparentemente no eixo. Você tem onde morar, tem a sua família. Mas Deus olha lá do céu e vê, isso não é o suficiente. Deus, ele não quer o funcional. Deus quer perfeito. Olha só. Ele é a nossa rocha. As suas obras são que jeito? Perfeitas. Então quer dizer que o funcional não serve. Então quer dizer que o meia boca não serve. O básico não serve. Não serve para Deus. Eu e você talvez dirige um carro e ele tá, funcionando. Te leva e te traz de volta para o trabalho. Mas aí Deus olha para você lá do céu e fala assim: olha, tudo bem, você trabalha dentro de Framingham. Eu tenho um trabalho diferente para você, eu quero te levar para longe. E o seu carro não pode pegar uma Masspike. Por quê? Porque não é 4x4. Como é que vai andar na neve? E aí o Senhor olha lá do céu e olha, eu tenho um trabalho diferente para essa pessoa. Mas a primeira coisa que ela precisa fazer é o quê? É mudar de carro. Vou permitir o quê? Batida. O carro escorrega, você não sabe que jeito. Bate, acaba com o carro. E aí você é obrigado, porque tem hora, gente, que a gente é igual menino. Nós precisamos ser obrigados. E você é obrigado a adquirir um carro novo. Você está entendendo onde Deus quer chegar na sua vida? Ele olha para você e vê um crente, vê um cristão funcional. Entende? Você ama o Senhor. Glória a Deus. Deus já até te usou para abençoar outras pessoas. Louvado seja o Pai. Sabe? Porque Deus, ele ama. Ele tem um amor tremendo nos pequeninos dele.
Porém, a sua vida espiritual é só funcional. Você não bebe, você não fuma, mas você fica se alimentando e vivendo de experiências que você viveu lá no passado. Você fica se lembrando e recordando como era bom lá no passado. Você é um crente funcional. Só está funcionando, mas não é perfeito. Não está servindo com perfeição para aquele propósito que Deus tem na sua vida. E aí, o que o Senhor permite? Um abalo. O que o Senhor permite? Que as coisas muitas vezes saem do lugar. Foi justamente isso que Deus fez com aquele povo. Nós estamos aqui no Cântico de Moisés. Estamos falando de quem? O povo de Israel. Que estava onde? Estava lá, no Egito, escravo, acostumado a fazer tijolos. É só isso que eles faziam. A função do povo era fazer tijolos. Interessante que eles chegaram. Quando a família de José chegou, quando Jacó chegou, eles eram 72 pessoas. E José falou assim, olha, quando eu for apresentar vocês, fale para eles que vocês são pastores de ovelhas, vocês cuidam rebanhos. E os egípcios não gostam de pastores, então eu vou colocar vocês numa terra separada. E ali eles foram colocados em Gósen. Então, chegaram ali pastores, chegaram ali com uma função definida. E como eu preguei esses dias atrás aqui na igreja, cuidavam de ovelhas. Ou seja, eles tinham das ovelhas o sustento. Eles tinham das ovelhas o negócio. Porque a ovelha, depois que ela nasce, nunca mais ela para de produzir lã. Então tinha que haver tosquia. Um cordeirinho de cá, outro cordeirinho de lá, e vende pra cá, e vende pra cá, faz negociação. Então esse povo, que era o quê? Empresários, vamos dizer assim, fazendeiros, donos de rebanho, se você preferir, agora se tornam fazedores de tijolos para os outros, não é nem mais nem para eles. E o Senhor olha lá do céu, fala assim, está funcional. Está funcional, mas não está perfeito. E aí tá você com o seu, talvez com o seu relacionamento, com o seu casamento. Como é que as coisas vão? Empurrando a barriga. Caminhando por ali. E aí o Senhor olha do céu e fala assim, mas eu não tenho essa vida para você. Como que você vai ser espelho para outros num relacionamento, num casamento desse jeito? Está funcional. E aí o Senhor permite um abalo, uma traição, uma coisa que tira seu chão. Sabe por quê? Porque o Senhor está mudando os seus fundamentos, está arrancando o entulho, está arrancando o antigo para começar uma obra nova. Está arrancando o antigo para fazer algo novo. E aquela casa arrancou-se tudo, tirou-se tudo. E durante esse processo de se tirar, eu achei muito interessante. Eles foram cavando no terreno. Depois de tirar a casa, limpar, né, as coisas da casa mesmo, não, eles decidiram afundar o terreno. Então pensa, gente, de uma casa que havia, de uma cobertura que havia, agora não tem casa e além da casa tem buraco. E às vezes a sua vida está assim. A sua vida está assim. Você perdeu o que você tinha e parece que a situação piorou. Muito mais do que você poderia imaginar. Quer uma situação pior do que um filho nas drogas? Quer uma situação pior do que um câncer que você descobre? Quer uma situação pior de uma traição que você descobre? Um parente querido que morre? Irmãos, estava falando com uma pessoa próxima a mim
e essa pessoa é terapeuta. Ele disse o seguinte: preciso de umas férias. Eu falei assim, falou, porque durante essa pandemia eu perdi 4 pacientes. Eu preciso me organizar. Perdas, você entende? E na verdade, não é que Deus está te tirando coisas, não. Mas infelizmente, para parecer o perfeito, tem que tirar o funcional. Para parecer o perfeito, tem que tirar o mais ou menos. E aí, os trabalhadores cavaram e fizeram um alicerce. Oh, glória a Deus. E aquela casinha que era pequenininha, lá no fundo, foi substituída por uma casa de 2 andares. Linda, maravilhosa. Tá para vender, gente. Se alguém quiser comprar aí, tá para vender a casa do fundo lá. Então é isso que Deus tem para você. O Senhor quer exercer na sua vida alicerces corretos, alicerces certos. Em nome de Jesus, em cada área da vida da gente, Ele transforma, Ele alicerce, Ele faz. Entende? Mas para pôr esse alicerce novo, para pôr essa rocha nova, para Jesus ser sua rocha, as suas bases anteriores têm que ser abaladas, têm que ser retiradas. Porque às vezes a gente não é firmado na rocha, a gente é firmado no trabalho. A gente não é firmado na rocha, mas a gente tem uma dependência inimaginável de um filho, idolatra um filho. Entende, queridos? Então aí o Senhor permite abalar de cá, para você ser mudado, ser transformado, ser colocado no lugar certo. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós apresentamos, Papai, a ceia do Senhor. Deus, as tuas obras são perfeitas. Em ti não há erro, em ti não há sombra de